Salve, salve, fartando! Olha só, sou o professor João Paulo e vamos trabalhar aí junto a matéria de informática. Mas que matéria é essa? O que você tem que estudar? Quais assuntos ela traz? Tudo que ela vai abordar para você dentro do universo concurso público. Estamos aqui para trabalhar juntos. Justamente o que você vai precisar nesse primeiro momento é da organização. Porque o que acontece na hora de estudar matéria de informática é que muita gente acaba se perdendo e você não pode deixar isso acontecer. Então, a primeira aula vai ser basicamente olhar isso, não só, mas são os passos mais relevantes. Espero realmente que você esteja vendo ela como a primeira aula e não vendo várias aulas lá na frente para depois voltar para esta, porque daí justamente você vai ter feito aquilo que não deveria ter feito, que é assistir às aulas de acordo com o seu edital e não como deveria assistir realmente. E é nisso que nós vamos bater aqui um pouquinho. Então olha só, quando a gente olha para a matéria de informática, que é esta matéria? Quais são os seus assuntos? Primeiro, entenda que a matéria de informática é uma matéria que você olha para o edital e fala, vou estudar informática. Agora, quando você olha, por exemplo, para direito, você fala, vou estudar direito para concurso? Não. Você olha lá no edital de direito, separado, várias áreas, vários conteúdos, você olha lá falando assim, olha, eu tenho direito constitucional, direito administrativo, aí vem aqueles mais específicos de cada área, processo penal, direitos, que vão trazendo para você várias segmentações. Só que aí eu pergunto, você olha para cada um deles separadamente ou como uma coisa só, um único direito? Pois é, agora, por que na informática você olha para ela como sendo uma única coisa? Sendo que elas são várias áreas, vários segmentos. E por que eu digo isso de uma forma tão importante? Por uma razão, na hora que você vai moldar aí o seu plano de estudo, como que você separa as suas aulas? Como você está organizando? Eu estou colocando ali de modo que eu vou estudar 1 hora de informática e 1 hora de direito constitucional, 1 hora de direito administrativo. Pronto, já fez errado. Por quê? Simplesmente o volume de conteúdo você tem que separar também, tem que analisar desta maneira. A matéria é grande, ela tem bastantes informações, e ainda mais dependendo do tipo de edital que você encontrar. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é organizar esses grandes assuntos. O que poderíamos fazer um paralelo aí como se fosse em cada uma matéria diferente. Tipo, por exemplo, estudar hardware seria equivalente a falar em direito, você está estudando lá a parte de ética. Beleza? É um tópico curtinho? É, mas entenda que ainda assim, por mais que a gente olhe para cada uma dessas áreas como uma área sendo uma disciplina efetivamente, que na realidade é dentro de um contexto acadêmico da ciência da computação, você tem que ter o perfil aí de leitura, que a maioria dessas questões vão trazer aqui para você de uma maneira muito superficial ainda. Ela não vai adentrar coisa muito específica propriamente dita. Então aqui você vai perceber essa miscigenação de conteúdos, sim, eles vão se interligar em algum momento, mas a gente consegue separá-los para efeito de prova de concurso, para que você possa se organizar dentro do seu estudo. E é isso que eu quero que você entenda e comece a organizar na hora de estudar a matéria, ok? Então, olha só, a primeira parte é você pensar assim, hardware. É um tópico que não cai em todo edital, então você vai ter a aula de hardware. Se você tiver ele no seu edital, sim, eu faço análise toda vez que abro um edital, eu vou colocar ele para você as aulas que o edital pede para você. Então, se você fala assim, eu estou assistindo o curso, o professor falou de hardware lá na primeira aula, mas o curso não tem. Muito provavelmente porque o seu edital não tem esta matéria e não aborda esse conteúdo, assim como outros aqui que nós vamos ver. Então, a primeira ideia é, eu estou apresentando o que é o universo informática no universo concursos. Você vai ter as aulas organizadas de acordo com aquilo que você precisa, de acordo com aquilo que você vai efetivamente estudar para a sua prova. E é aí que está um outro grande segredo de estudar, olhando para o edital ou não olhando para ele. Porque muitos editais não citam o que eles querem efetivamente cobrar, e eles cobram muito mais conteúdos do que está escrito claramente nele. É aí que está o ponto crítico. É por isso que a gente tem que olhar para o universo do assunto e não para o edital propriamente dito. Você tem que olhar para o feitio da banca, o que ela cobrou nas provas anteriores, quais assuntos realmente ela vai ter uma importância significativa para fazer questões de um modo direto para você. Então, hardware. Quando tem o edital, cai com bastante frequência? Depende do perfil de prova que você vai fazer. Você tem provas que esperam justamente um perfil de um candidato que tenha um conhecimento maior, mais técnico dessa área de hardware. Então você acaba encontrando questões nesse segmento. Ok? Mas você vai perceber que o perfil é bem tranquilo e você consegue prever e olhar para as questões de um modo geral. Sempre vai ter em qualquer uma das áreas aquelas questões fora da curva, que vão ir além do que você está estudando normalmente. Porque o nosso objetivo aqui é estudar aquilo que você vai ter a maior probabilidade de encontrar na prova, que você tem aí o desempenho bom. O que é o desempenho bom? Aquele necessário para você estar dentro das vagas, e não para que você seja o primeiro colocado. A ideia aqui é você estar no concurso. Então, o hardware é uma matéria que eu, em termos de
ponderar, peso, qual que eu daria mais atenção aqui? É o hardware? Não, mas ela é uma matéria tranquila, você estuda e você pega com praticidade. É isso que você precisa entender sobre essa ideia. Você vai estudar a parte de dispositivos e tudo mais que a gente organiza dentro dessa aula própria. Sistemas operacionais. Cuidado. O primeiro passo é entender o que é a matéria de sistemas operacionais, porque isso já é uma parte das questões. Falar a respeito das suas características, concepções, como funciona essa estrutura. Ou seja, aqui a gente pode separar em 3 partes, na verdade 2 grandes partes. Uma parte seria a parte conceitual, que vai falar realmente finalidade, como que o sistema operacional funciona, o que ele faz no dia a dia e alguns exemplos de sistemas operacionais. Essa parte mais conceitual mesmo. Aí você tem a outra grande parte, que ela vai entrar num aspecto mais prático. E aí, podemos subdividir essa parte falando aí em versões específicas. Agora, um cuidado. Muitos editais vão trazer para você aqui a parte do sistema operacional específico. Ela vai colocar ali uma situação, por exemplo, de pegar aqui o canetão. Você vai falar assim, olha, eu tenho aqui o Windows. Qual versão do Windows? É aí que está o ponto. Você vai olhar para o edital e o edital, às vezes, vai citar para você a versão, às vezes vai deixar isso em branco. E aí você tem que pegar as últimas questões da prova, daquela banca, para ver qual é a versão que ela está abordando. Há editais que cobram realmente mais de uma versão. Só pegar ali editais que falam, olha, eu estou cobrando Windows lá atrás, pegando desde o Windows XP, o Windows 7, às vezes vai ter isso no edital, sim, e cobrando versões mais recentes como o Windows 10. Então ele traz todo esse lastro, todo esse ramo aí de versões que foram lançadas ao longo do tempo. Pois é, então você tem que olhar isso. Então, primeiro ele vai citar a versão do Windows ou não. Se não citar, procurar os mais recentes. Se citar, olhar o mais específico. Que tipo de questões estamos falando aqui? Estamos falando de você estudar a parte prática de usar o programa mesmo. É pegar o Windows, ver quais são as suas características dele como versão, pegar funcionalidades, onde que está a ferramenta, como que eu executo determinado procedimento. É isso que você estuda dentro desse segmento. A mesma coisa com o Linux? Mais ou menos. O Linux ele ainda é um pouco mais técnico. Ele cobra elementos conceituais das suas características e maneira de utilização. Só que a maneira de utilização que ele acaba cobrando na parte prática é mais a parte de terminal. Então você acaba tendo uma perspectiva um pouco diferente. Então estuda da mesma forma o Windows Linux? Não, você não vai estudá-los da mesma forma. Você tem conceitos, estruturas cobradas de maneira diferente, dada a característica básica de cada um desses sistemas operacionais. Aqui já está respondida uma questão de prova, tanto o Windows quanto o Linux são sistemas operacionais. Mas você vai avançando aos poucos, aí entendendo um pouco o universo da matéria. Outro grande grupo que você tem é o grupo de redes de computadores. O que acontece no grupo redes de computadores? Primeiramente, você poucas vezes vai encontrar com esse nome no edital. E aí começa a brincadeira. O edital ele é apenas um guia que para a matéria de informática não ajuda muito o candidato. É para o professor que vai dizer para você o que você tem que estudar. Se o candidato fica procurando aquele conteúdo, vai perder tempo. Normalmente, quando você compra um curso, você está comprando justamente o serviço que alguém vai ter em fazer isso para você. Procurar quais são os elementos que a prova cobra dentro daquele conceito, dentro daquele universo. E é isso o nosso trabalho. Para isso que estou aqui oferecendo esses detalhes, esses pontos para você dimensionar aí o seu estudo. E aí não perder tempo procurando coisas ou lendo coisas desnecessárias. Então, a parte de redes de computadores vai envolver aquilo que normalmente vai aparecer no seu edital como conceitos de internet, intranet. O mais bacana é que bem nesse assunto aqui, você vai encontrar às vezes editais que trazem lá 2 palavrinhas, conceitos de internet, noções de internet. Só que o edital é gigantesco nas entrelinhas. Ele fala pouco. Tenha medo de editais pequenos de informática, não de editais grandes. Editais grandes só detalham os pontos que estão dentro desses grupos. Agora, editais pequenos, você tem ali escondido muita coisa e você acaba não dando a devida importância para aquele edital, para aquela matéria de um modo geral, porque você fala, só cai internet. Mas o que é só cair internet? Cair internet é cair todos os conceitos e redes. Mas ele não falou. Falou, cai internet. E o que é internet? É uma rede. Então como é que funciona? Quais são as suas regras? Quais são os seus mecanismos de trabalho? Quais são as finalidades, serviços, recursos que eu tenho ali dentro disponíveis? Tudo isso está dentro desse assunto, redes de computadores. Então é um dos assuntos mais recorrentes em provas. E aí, fazendo um paralelo com o universo acadêmico, a parte de redes é dentro dela, é na disciplina de redes, lá no universo acadêmico, que se estuda a segurança da informação.
Agora, você quer saber o porquê que eu estou chamando a tua atenção para esse universo acadêmico? Você tem que lembrar o seguinte, quem é que vai fazer a sua prova? Quem vai fazer a sua prova, principalmente se você pegar aí grandes bancas que estão vinculadas às universidades, são professores universitários. Então, o cara que vai trazer a sua prova, efetivamente, é o cara que trabalha com isso. E aí, pegando os moldes tradicionais dos editais, que são editais que trazem até isso aqui, ó. O mais comum dos editais são esses tópicos para cima. Você olha desses tópicos, no universo acadêmico, você tem duas situações aqui. Você tem o professor da disciplina de sistemas operacionais, que aí eles vão olhar muito pesado ter essa disciplina efetiva dentro do concurso. Porque o que cai em prova de concurso não tem quase nada a ver com o que se estuda na academia. E a parte de redes. Opa, redes é mais fácil. Joga então o concurso para ser elaborado por um professor da cadeira de redes de computadores. E aí por isso que ele traz todos esses assuntos. Por isso que a recorrência em provas de concurso do assunto redes, internet e as suas variações, e segurança de informação é tão comum. Por quê? Adivinha? Aqui eu separei porque a gente consegue, para efeito de concurso, separar em dois grandes grupos. Mas só a parte de segurança de informação, ela é um tópico da matéria de redes e computadores vista na academia. Por isso que a ênfase desse assunto é muito comum nos concursos. Então, segurança de informação vai desde os princípios, regras básicas, malwares envolvidos, ferramentas de segurança, técnicas, ataques que podem aparecer. Tudo isso é visto dentro de segurança. Mecanismos, métricas e estruturas de criptografia também vão aparecer ali dentro. Agora, outro assunto, e talvez um dos mais negligenciados pelo concursando, é a parte de suíte de escritório. Porque quando a gente fala em suíte de escritório, primeiramente, o que é isso? É a ideia de você pegar os aplicativos do Office ali, porque normalmente quando a gente fala Office, a gente está falando da suíte da Microsoft. Aqui também encontramos um problema. Quando ele fala suíte de escritório, você tem que olhar no edital, primeiramente, quais são as suítes que vão ser cobradas, ou se vai ter mais de uma aí, efetivamente, e as suas respectivas versões. Assim como o Windows. Então, muito cuidado. O Windows é uma coisa, Microsoft Office é outra coisa. E você vai aprendendo isso ao longo das aulas, diante de cada situação em que cabe olhar para ele. Então, o Microsoft Office vai ter ali a parte Word, Excel, PowerPoint. Isso é parte integrante desse conjunto de aplicativos. O que você tem que procurar no edital, que realmente são os pontos que interessam no edital? Qual é a versão do Office que você vai estar estudando? E por vezes vai ver que não tem lá a versão. Tem que olhar para o histórico da banca e perceber que ela vai estar trabalhando com algumas versões. E acredite, tem casos que a banca oscila. Ela coloca uma versão, aí no outro concurso ela coloca uma versão anterior àquela que ela cobrou na última prova, e ela volta para uma versão mais recente. Então, acontece muito aí de banca quando ela conversa com o órgão, o que ela acha que é mais interessante, o que o órgão acha que é necessário para atender a sua demanda. Então, é sempre bom quando vem a versão e venha uma, porque às vezes você vai pegar editais com 3 versões de Office e há diferenças entre elas e podem ser cobradas questões sobre as 3 versões. A coisa acontece também, de igual modo, com o LibreOffice. Olhar quais versões dessa suíte. Só que aqui é um pouquinho perigoso. Por quê? Diferentemente do Microsoft Office, que é pautado em versões de 3 em 3 anos, isso desde 2007 a Microsoft conseguiu instituir esse calendário regular e organizado, ou seja, saindo 2007, saindo 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, ela vai lançando aí de 3 em 3 anos essas versões. O LibreOffice não, conforme ele vai achando que é importante, vai lançando atualizações. Então você não tem uma referência tão pautada quanto a Microsoft. Mas sobre o LibreOffice, o que você vai estudar? Também, como funcionam e características do programa. Então tem que ficar muito atento, porque às vezes dá muita diferença de uma versão para outra. Então, olhar qual versão ele vai cobrar, e é LibreOffice, é software livre, você pode baixar, e aí você vai entender essas características dentro de cada momento, falando a respeito dele. Agora, alguns tópicos relativamente novos no universo do concurso, que a matéria de informática tem aí sendo abordada nas suas provas. A parte de banco de dados. Isso aqui você vai encontrar bem antigamente aí, mais nas provas que eram realizadas pela Receita Federal, pela ESAF, então pela Escola Superior. Ela trazia aí para você elementos como conceitos de banco de dados nas provas do ATA, que é o técnico para analista da Receita Federal. Para técnico mesmo, né? Você tem um analista e tem o técnico. Então você tinha lá cobrado naquela prova. A banca FCC também fazia questões, porque ela era uma banca que participava ativamente em concursos de ISS, concursos da área fiscal. Acontece que isso saiu do contexto apenas fiscal e passou a outras matérias, também outras áreas de estudo. Começou a aparecer também em questões que você vai trabalhar aí de
Banco, sim. Você tem aí escriturário do Banco do Brasil cobrando banco de dados. Você tem carreiras policiais também trazendo essas questões. Então você tem isso de tudo um pouco em cada concurso. Como falei, se você encontrar essas aulas no seu edital, você vai encontrar no curso e assim por diante. Então, o que estuda-se em banco de dados é um universo. A mesma coisa com sistemas de informação, é outro universo próprio, mas mais suave, mais tranquilinho. Esse aqui talvez seja o mais sucinto dentro do universo de informática. Mineração de dados, conceitos regulares, o funcionamento dele, e a parte específica de programação, trazendo alguma linguagem de programação mais específica. Então, esses são os grandes grupos, e obviamente aqueles que você tem maior nível e número de questões estão aqui nessas estruturas acima, são esses os grandes grupos que você tem que estudar. Então perceba, cada um seria uma área, uma disciplina efetivamente, para que você dê atenção a esses aspectos, tal qual você daria para direito, administrativo, direito constitucional, separando e dando ênfase, tempo de estudo da mesma maneira. Então não adianta você querer falar, eu vou aprender olhando 1 hora só de informática por semana, o mesmo que eu aprendo 1 hora de constitucional, 1 hora de administrativo. Você está fazendo uma comparação, uma organização desleal da matéria. O mesmo vale para a língua portuguesa, o mesmo vale para raciocínio lógico e matemática dentro das disciplinas básicas do universo concurso. Beleza? Entendido essa base de estudo, você tem que sempre lembrar o seguinte: não segue o edital. Não tenta seguir a lógica do edital. Pode servir isso aqui para algumas matérias? Pode, mas não serve para informática. Se você quiser estudar a matéria olhando para o edital, vai ficar perdido. Segue a nossa sequência de aulas, o nosso conteúdo. Bacana? Agora olha só o que aparece também já nas provas, começando esse universo de informática dentro do conteúdo prático. Você vai olhar um pouco da história, de onde que a informática parte para chegar até os dias atuais. Então você tem, em primeiro aspecto, a necessidade de computação. A computação em si, ela provém da matemática, da necessidade de realizar cálculos. Então você tem aí uma origem matemática, que é uma das ciências mais antigas, se você for analisar aí na história da humanidade. E aí você até fala em computar, cálculo. O próprio nome cálculo, ele é uma palavrinha que deriva de calcário, de pedaços de granito, que eram justamente as pedrinhas usadas para contar as coisas. Então você tem aí uma origem bem antiga. E essa origem, ela vai chegando a momentos em que eu precisava automatizar e fazer as coisas mais rapidamente. E aí começam a surgir alguns nomes relevantes. Então, aqui, a informática, ela já apareceu? Ainda não. Ela vem aqui dessa necessidade. Acelerar o processo de realizar cálculos, tornar esses processos mais precisos, diminuir a quantidade de erros, automatizar esse processo no máximo possível para aquele momento. Calma que a gente ainda está avançando a coisa lá antes do computador pensar em existir. Então, a necessidade que leva à sua criação. E aí, por exemplo, pegamos aí o Blaise Pascal, que foi um homem de fundamental importância para o universo da informática, tanto que existe uma linguagem de programação chamada Pascal. O que acontece? Pascal, ali mais ou menos no século, entre 1600, alguma coisinha, seja no século 17, ele traz uma ideia que era para ajudar o pai dele. Ele trabalhava no escritório de contabilidade junto com o pai e precisava fazer cálculos de impostos constantemente. E ele queria agilizar aquilo. Pô, como que eu faço para fazer mais rápido esse cálculo? Então ele bolou um mecanismo com engrenagens e tudo mais, que a ideia era fazer com que esse mecanismo fizesse os seus cálculos. Basicamente igual a ideia de odômetro, quando você olha para o carro, ali vai rodando, vai mostrando, passou de 100 km, já vai rodando ali, gira outra rodinha. Ele vai marcando isso. Ele pensou num mecanismo dessa estrutura para fazer os cálculos de impostos, para ajudar justamente o escritório, a firma do pai dele na sua situação. Então começou de uma necessidade prática. Futuramente, né, os dias mais atuais, é que foi encontrada documentação sobre o William, que dizia lá que antes do Pascal, lá em 1500, ele já havia desenvolvido um mecanismo similar, ou na verdade melhor, porque o que o Pascal desenvolveu só fazia soma e subtração. O que o William fez lá sabia ainda fazer multiplicações e divisões, além da soma e multiplicação e subtração. Então, o Pascal foi o primeiro que apareceu, o primeiro que foi divulgado, e aí por isso que ele teve maior importância histórica. Por questões mais de documentação, o outro acabou ficando para a história mesmo. E aí a gente teve um outro problema que trouxe muita necessidade, que foi justamente o período de guerras, né? Período de Guerra Fria, período aí da Segunda Guerra Mundial, também é importante. Por quê? Foi aqui que o governo americano ele investiu mais no desenvolvimento de equipamentos
que fossem além daquilo, obviamente, que iniciou lá atrás com Pascal e outros mais que melhoraram os modelos. Eles falaram, precisamos de algo mais rápido, algo que seja na casa de segundos de cálculo, que realize aí os processos para a gente. Legal. Então, ali, o primeiro projeto americano foi basicamente da Marinha dos Estados Unidos, juntamente com a Universidade de Harvard. E lá eles começaram a desenvolver o projeto Mark I. E o projeto Mark I, adivinha, ele foi aí encabeçado, foi inicialmente desenvolvido por Howard. Você já deve ter ouvido falar esse nome, exatamente assim como você já ouviu falar em Mark I. Sim, se você é um fã do universo cinematográfico Marvel, assim como dos gibis, que é de onde veio a história para o universo dos cinemas, você vai ter esse detalhezinho. Você vai ver justamente, retratando lá que Howard, pai de Tony Stark, era o cara que começou a desenvolver ferramentas, técnicas, mecanismos para ajudar na guerra. Exatamente. E é daí que vem a inspiração desse personagem. Então você faz um paralelo daquele universo que você tem maior conhecimento, mais dinâmica, que é a parte dos filmes, parte legal, com um momento de guerra, onde que aquilo realmente aconteceu e esses personagens reais é que deram a inspiração para os personagens dos gibis, dos quadrinhos. Então, o Howard, ele foi lá e criou o Mark I, esse computador, que ficou pronto efetivamente lá em 1944. Eles estavam desenvolvendo ali, fazendo o equipamento, ficou pronto só em 44. E ele é um dispositivo eletromecânico. Pô, mas ele é um dispositivo pequenininho, 120 metros cúbicos e quase 5 toneladas. É grande, tamanho de um prédio o negócio. Sim, mas ele era necessário para quê? Para fazer cálculos. Cálculos de trajetória balística, cálculos que seriam utilizados justamente no momento de guerra. Essa foi a necessidade que levou à criação desses equipamentos, ou seja, fazer os cálculos mais rápido e mais precisamente possíveis. E aí com um grau de precisão de casas decimais. Pensa assim, 10 casas decimais no mínimo. Pô, professor, mas eu pego uma calculadorinha aqui que faz isso. Pois é, mas ainda não tinha essas calculadorinhas lá, precisava justamente disso. Então quer dizer que a nossa calculadora, aquela calculadorinha baratinha que a gente vai lá e compra ela, nem dá para dizer mais por R$1,99 hoje, aquele dispositivo, ele já foi um dispositivo de metros, sim, ele já teve aí alguns metros cúbicos de volume e hoje você pega esse dispositivo e tem ele num relógio, no celular, com uma simplicidade muito pequena, né? Então você tem aí realmente uma evolução gigantesca desses dispositivos. Ah, ele está ainda lá dentro da universidade, sim, até porque tirar ele de
de lá não é uma coisa muito prática, mas está lá como um objeto a título de um museu. Sim, mas ele existe. E aí, em mais ou menos ali em 1943, foi criado o ENIAC. Só que esse projeto ele foi feito na surdina. Os Estados Unidos eles queriam também, sabiam que estava desenrolando aquele projeto, porque estava ali envolvido diretamente com a Marinha, né, os SEALs e tudo mais. E aí eles falaram, não, vamos desenvolver aqui um outro, usando uma outra técnica, porque vai que não dá certo, vai que acontece algum problema lá naquele primeiro projeto. Vamos fazer um outro aqui, só que mais na surdina. Tanto que só depois da guerra que foi divulgado a respeito do ENIAC e o seu desenvolvimento. E ele ficou pronto ali em 1946, ou seja, pós-guerra. Já não adiantava mais ter aquele empenho dele. Tá, mas ele ficou pronto e tinha utilidade prática, sim. Mas eram computadores. E aí um ponto interessante sobre o ENIAC. O ENIAC, ele já trazia algumas abordagens que aconteceram aí, foram empregadas pouco tempo antes, como, por exemplo, ter um sistema operacional. Sim, ele já trazia essa ideia inicial de ter um sistema operacional, só que de uma maneira muito arcaica ainda. Na verdade, era qual conta você queria realizar, já especificada dentro de um cartão perfurado. Sim, você tem no seu material uma fotinha no cartão perfurado. Só que olha só que coisa interessante. Esse cartão perfurado, ele foi contribuição aí de um outro universo. O cartão perfurado, ele veio aí para o universo da informática, lá, na verdade, do universo da Revolução Industrial, da indústria têxtil, que trouxe justamente o cartão perfurado, que era usado nas máquinas de fazer os tecidos, os teares, onde que era colocado lá para dizer onde que os pontos, justamente. Então eles usavam aquela ideia de ponto, quando tivesse um ponto, tinha um furinho. Se não tivesse furo, não tinha um ponto. Então ele sabia quando tem, quando não tem, quando tem, quando não tem. E em 1800, nos quebradinhos, a gente teve um carinha chamado George Bully, que trouxe justamente essa lógica de entendimento, essa visão, a lógica do verdadeiro e falso. E aqui a gente começa a perceber alguns nomes relevantes para o universo da informática que fizeram parte aí do que foi incluído dentro do projeto do ENIAC e também do Mark I. Charles Babbage. Babbage foi o cara que melhorou a ideia do que o Pascal propôs, que era fazer um mecanismo de cálculo. Só que o próprio Charles não conseguiu aí, né, concluir com esse equipamento. Ele precisou de ajuda de um alemão, que depois foi lá e refinou o equipamento do Babbage. Só que junto com o Babbage tinha uma mulher trabalhando. E aqui, mulherada sempre acaba falando, pô, as mulheres não tiveram participação histórica muito importante. Pô, como não? Aqui, ó, a Lady Ada, porque ela era filha de um lord e tudo mais. Então ela era chamada Ada, e ela tinha aí justamente o título de Lady de Lovelace. E essa Lady Ada, ela era uma matemática entusiasta, iniciante aí no universo da matemática, e ela propôs justamente algumas técnicas e teorias, e ela propôs fazer o quê? O primeiro programa de computador. Sim, o primeiro programador da história, o primeiro a criar um programa efetivamente, foi uma mulher, foi a Lady Lovelace, Lady Ada. E ela justamente propôs essa ideia dos cartões perfurados, trazendo uma aplicação, né, um conjunto de instruções que algum equipamento iria executar. Legal. Então, ela trabalhava junto com o Babbage e muitas vezes do que ela fez acabou sendo atribuído a ele. Há quem diga até que boa parte do que foi feito por ele, na verdade, não foi por ele, foi por ela, efetivamente. Mas dois nomes de suma importância? Sim. Por que esses nomes ganham cada vez mais força nas provas atuais, sendo que antigamente não apareciam tanto? Você já reparou que o Google, ele tem um displayzinho diferente? Ele tem um negócio chamado Doodle. O que é o Doodle do Google? Quando o Google ele tem alguma data comemorativa ou alguém quer fazer algo diferente, a caixa de pesquisa do Google, quando você acessa a página do Google, ele vai mostrar para você alguns desenhos diferentes, alguma arte diferente e até alguns exemplos interativos, que você pode tocar música, fazer algumas coisinhas diferentes. Esse recurso chama-se Doodle. E esse Doodle, ele já falou de todos esses nomes e a sua importância. Por isso que isso acaba ganhando muito espaço nas provas. Então, Lady Ada, primeira programadora. Von Neumann, pô, essa aqui caiu literalmente em prova. Veio lá mencionando o nome do Von Neumann como uma alternativa, pedindo para você responder a questão. E era uma prova, assim, extremamente básica. Então, cuidado, por isso a importância dele. E o John quase não aparece, aparece como menção mesmo Von Neumann, que foi o cara responsável por trazer a ideia da arquitetura do ENIAC. Como ele iria fazer para
calcular. Ele pensou, vamos colocar um cérebro computacional nesse dispositivo, de modo que a gente programe ele e fique armazenado esse programa. Ou seja, ele trouxe a ideia da lei de Ada de colocar o programa em um cartão perfurado, só que ele pensou, vamos fazer isso nos circuitos eletrônicos, vamos ligar os cabos de um jeito ou de outro para que essa informação fique guardada ali dentro e seja consultada quando ele for ligado. Exatamente, foi o Von Neumann que trouxe essa proposta e a gente tem que estudar ela, tá? Então, outro momento mais oportuno. Bully. O Bully não é importante só para a informática, não. Lá no ano 1800, ele trouxe uma nova visão para a matemática. Foi o cara responsável por trazer a álgebra da matemática, que é a álgebra que traz para você o raciocínio lógico, essa álgebra do verdadeiro e falso. Esse recurso aí que você estuda hoje em raciocínio lógico matemático. Parte do que você estuda é só a ponta do iceberg daquilo que o Bully trouxe para essas teorias. Eles trouxeram as álgebras, aquela ideia de dialogismo, aquela ideia de você falar assim, eu tenho uma equivalência, eu tenho uma negação. Quem foi o responsável foi esse cara. E aí o que vem na informática a informática usa a lógica de Bully, também chamada de lógica booleana. Sim, a gente usa e ela foi já de cara empregada no ENIAC. Então os primeiros computadores trouxeram isso. E o Turing? O Alan Turing, ele foi uma figura extremamente importante no momento de guerra, porque foi ele aí junto com os seus colegas, mas encabeçando principalmente ele aí o projeto, foi quem desenvolveu a máquina capaz de quebrar a Enigma. A Enigma era uma máquina alemã que gerava criptografias, e foi o Alan Turing, junto aí com o projeto, que desempenhou um mecanismo totalmente mecânico para quebrar o sistema da Enigma mais rápido possível, para que eles pudessem decifrar as mensagens dos alemães na hora que eles faziam aí a troca de comunicação com os seus aliados. Então, justamente, o Turing teve essa importância. Agora, para a informática, além das contribuições que são os próprios autômatos, que é você falar o estado de um sistema inicial, quais tarefas e passos que ele pode executar até chegar na sua conclusão, Turing ele fez uma proposta que é usada até hoje como mecanismo de você identificar a inteligência artificial, ponto que aparece lá na mineração de dados e assim por diante. O que é inteligência artificial? Para Turing, ele fala, vamos fazer o teste de Turing. O que é o teste de Turing? Coloca numa sala fechada a inteligência artificial e outra sala um humano. E você vai interagir por meio de uma tela de texto com os dois. E o que acontece? O interlocutor pro lado de fora, ele tem que fazer perguntas, olhar para as respostas e só vai ser a verdadeira inteligência artificial quando eu conseguir fazer um conjunto de perguntas, o interlocutor fizer várias perguntas para os dois ali que ele está falando, computador e pessoa, e na hora de olhar as respostas, ele não souber dizer isso é a máquina ou isso é o computador. Então, quando ele não souber distinguir quem é quem, então assume-se que a inteligência é realmente uma inteligência artificial e atingiu o status desse quórum. Então, o Alan Turing ele é fundamental aí para o universo informático. Ele tem aí uma grande relevância para a atual forma como a informática funciona. Agora, além disso, a gente também tem que olhar para um pouco como que aconteceu com a internet. Como que a internet evoluiu nesse período de tempo. Nesse período de tempo, também, olha o que motivou a necessidade. A guerra. Lá na Guerra Fria, lá em 1969, mais exatamente, né, na década de 60, tem banca que gosta de citar década, tem banca que é mais preciosista e gosta de trazer datas. Acredito eu que o mais comum seja as décadas mesmo nas provas. Você tinha aí a grande guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, que ficava naquela situação, né? Tava ali, todo mundo naquela tensão de bombas nucleares e assim por diante. Tanto que veio uma questãozinha já de prova dizendo assim, a internet foi feita para resistir até mesmo ataques nucleares e continuar funcionando? Sim. Por quê? Porque tá aqui a motivação. Foi isso que levou à sua própria criação. Só que ela não nasceu ainda com o nome internet e poderia abrir até uma brecha para discussões na questão. Mas a banca foi mais na essência, né, do básico. Então qual é a necessidade? A necessidade que levou à criação da internet foi trocar informações. Ou seja, era os Estados Unidos com medo de que a Rússia simplesmente explodisse as suas bases militares. Por exemplo, imagina a Rússia atacando o Pentágono, explodindo o Pentágono inteiro. Nós não poderíamos contar com as informações só lá. Precisávamos que as informações estivessem em outros locais também. Ou seja, descentralizar as informações para que justamente se der algum problema a gente ainda tenha essas informações. Eu não quero saber das pessoas que morreram ali dentro. Deixa elas lá, explode a coisa toda, mas eu preciso da informação para retalhar, para fazer um ataque contrário.
Então é esse o ponto que levou justamente à necessidade da internet. É criar a comunicação entre diversos pontos. E aí, então, uma das agências de pesquisa do governo, né, uma agência envolvida com o momento guerra, principalmente, que foi a agência ARPA, essa agência ficou responsável por criar essa rede, que traduzindo rede para o português vem aí justamente network. Então, tem lá network, a ideia de rede, só que não rede como a gente fala, né? Mas a ideia de comunicação, a gente já tinha isso. Você fala assim, eu tenho um network aqui no meu trabalho, então você tem minha rede de trabalho, de contatos, então já tinha essa referência. Então eles trouxeram essa ideia de rede aqui. E veio essa proposta da ARPA, que era uma rede que foi implementada num cunho militar inicialmente. Então ela simplesmente trabalhava dessa maneira, que era a troca de mensagens. Como? Já na ARPANET já se usava uma coisa chamada chaveamento. Aqui não precisa se ater tanto ao que ele é, mas você vai perceber que é um conceito já importantíssimo para o universo de redes. Ou seja, a ideia de que os dados, as mensagens que eu enviar, imagina que você vai enviar uma carta. Só que em vez de enviar a carta inteira, você pega e corta a carta em vários pedaços. Aí você manda os pedaços, porque não tem como enviar ela inteira, não dá, não tem espaço. Você manda esses pedaços, quando chega no outro lado, o cara vai colar os pedacinhos bonitinhos do lado do outro para conseguir abrir e ler a carta. É basicamente no que é baseado esse chaveamento de pacotes. E a ARPANET já funcionava assim. Então ela foi aberta logo depois da guerra, por quê? Os Estados Unidos, saindo daquela tensão de Guerra Fria, falando, agora acho que os russos não vão tacar mais míssil na gente. O que a gente faz com esse negócio aqui? A gente não precisa mais tanto segredo em cima dele. Aí eles dividiram. Eles pegaram a parte militar mesmo, que ficou a Milnet, que é própria para o universo militar, e pegaram a ARPANET e falaram, agora vamos abrir para o público em geral. Claro que não é abrir assim, já todo mundo já pode acessar. Vamos aos poucos. Então ela passou para o universo acadêmico. Aí a ARPANET, então, ela teve a sua fase acadêmica, sim, começa a integrar os grandes centros acadêmicos. Só que isso aí foi quando? Lá na década de 70. Foi ali que eles abriram para esse contexto. Ok, e a partir disso ela começou a ganhar cada vez mais espaço, sair do universo acadêmico e virar a internet efetivamente, né? Globalizar a comunicação. Tá, mas agora o que nos interessa é como é que isso impactou no Brasil. No Brasil, a primeira conexão que a gente teve foi em 88. Foi quando a gente ligou, teve uma ligação conectando de Brasília até os Estados Unidos. Foi a primeira conexão, então foi a ligação de Brasília com os Estados Unidos. Em 89 surge o projeto da Rede Nacional de Pesquisa, que era a proposta de interligar as universidades, que efetivamente só teve o seu primeiro tronco, que é o que a gente chama de primeiro backbone dessa rede, então é a ANP. Ela traz seu primeiro backbone, que é a primeira parte principal, a primeira conexão, e aí a gente estuda melhor isso dentro do contexto de redes, em 91. Então, beleza, agora a gente tem algumas universidades conectadas, não são todas, algumas universidades conectadas. O que acontece em 95 é que foi aberto para os provedores de internet conectarem aí empresas, efetivamente. Então ela vai para o universo comercial em 95, onde eu falo assim, agora eu tenho provedor de internet. Daí na época surge POP, surge o IG, surge o AOL, surgiu essa galera que começou a oferecer serviço de acesso à internet usando como mecanismo de troca de informações a telefonia. E aí eles começam a falar justamente nisso, ampliar a rede em 97, que era sair dos grandes centros e expandir esse contexto. Então ampliação em 97, até que a gente chegue nos dias atuais de ampliação, que ainda está em curso dessa rede efetivamente. A RNP mesmo está em grande processo de expansão, ainda em melhoria dos seus troncos, melhoria de velocidade de comunicação. Então a Internet Brasil ela passou também por esse paralelo e essa evolução. Quer ver como que um pouco de tudo isso aqui cai na sua prova de concurso? Olha a primeira questão aí. A internet surgiu nos tempos da Guerra Fria? Sim, surgiu nos tempos da Guerra Fria, né? Mas ela tinha um nome específico lá atrás, né? Ela se chamava ARPANET. Extranet é um conceito dentro do universo de redes, OnlyNet nada a ver e Unix nada a ver. Uma coisa interessante é que existia aí um projeto do MIT que era criar uma rede chamada intergaláctica. Nossa, sim, eles queriam fazer uma rede intergaláctica. Nossa, já naquela época eles já estavam viajando. Pois é, mas você viu de onde que veio o internet? Veio daqui. Eles pegaram e falaram, tá, vocês estão exagerando nesse galáctica aqui das contas, vamos pegar só o Inter e vamos juntar com o net e já tá valendo, beleza? Então, a internet, ela vem aí da ARPANET, efetivamente. Próxima questãozinha.
A internet se configura no mundo de hoje como uma das principais ferramentas no mundo da comunicação do planeta, a ponte alternativa, que apresenta conteúdo correto sobre a história dessa importante fonte de informação nos dias contemporâneos. No final da década de 70, uma agência americana de projetos e pesquisa criou a base da estrutura de comunicação de dados que mais tarde se transformaria na internet. Peraí, ela começou a criar um pouquinho antes, né? Isso aqui ela foi que ela abriu para o público em 70. Bem, o tráfego eficiente de dados na grande rede somente começou a dar resultados positivos a partir da utilização de conjunto de protocolos de transferência TCP/IP desenvolvido na década. Não, peraí, já tinha tráfego de dados, já atendia lá no momento de guerra as necessidades. Isso aqui só foi usado para outros cenários, para ampliar, para outros equipamentos se conectarem à rede, pensar numa rede híbrida. Então aqui é uma questão mais técnica, vista lá dentro da parte de redes, quando a gente estuda ela. Alternativa C. A Fundação Nacional de Ciência, instituição americana de pesquisa em tecnologia, desenvolveu uma rede comercial chamada FNCNet, que mais tarde faria parte da configuração da internet. Não, a ideia é que você teve a própria ARPANET abrindo-se para o universo comercial aí, efetivamente, e não uma outra rede segmentada e paralela. Sua origem está fundamentada na implantação de uma rede experimental de computadores de longa distância chamada ARPANET. Sim, a internet ela tem essa base chamada ARPANET, formada por um conjunto de laboratórios americanos de pesquisa. Sim, ele começou lá com a ARPANET, ok. Somente foi possível consolidar a criação da internet após a adequada junção de redes paralelas, como a internet e a intranet. Não, isso aqui é outra coisa. A internet começa com a ARPANET, efetivamente. Então, correta a alternativa D, portanto. Veja, quando a gente fala em questões de informática, é isso que você vai encontrar na sua prova. São questõezinhas que vão desde o básico, noções e organização. Por isso, essa primeira parte que eu gastei com você, passando a ideia de organização de conteúdo, quais são os grandes grupos, é extremamente importante para você entender. Siga as aulas, como elas estão agrupadas e organizadas para você, que é isso que você vai precisar para o seu edital, na forma como ele veio apresentado para nós e para você aí nesse cenário. Confia que a gente vai trazer aí justamente as melhores oportunidades que você